Ministradas em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor repouse com fartura sobre a sua vida. Que a vida abundante possa estar presente no seu lar. E que a unção do Espírito esteja sobre a sua vida, removendo todo peso e despedaçando todo jugo. Para o seu bem, para a alegria daqueles que convivem com você e para a glória do nome do Senhor. Podem se assentar, por favor. Eu quero iniciar com uma pergunta, talvez um tanto ingênua, cuja resposta é óbvia, mas apenas para respaldar o que eu pretendo tratar com os irmãos hoje. Eu queria fazer a seguinte pergunta: quantos aqui coloca as suas causas, os seus sonhos, os seus projetos, as suas necessidades, os seus desejos diante de Deus e esperam de Deus uma resposta? Entendeu por que parece uma pergunta ingênua? Porque quem não busca respostas em Deus? Agora, quantos aqui têm recebido resposta de Deus na sua vida? Também eu acho que, se não todos, a grande maioria. Mas mesmo aqueles que podem achar que não receberam determinadas respostas, já receberam alguma resposta do Senhor e têm a promessa do Senhor. Porque quantas são as promessas do Senhor, tem nele o sim, tem a garantia de Deus. Deus trabalha por você e tem o maior prazer em responder aquilo que você coloca diante dele, responder aquilo que você leva para ele buscando uma resposta dele. Muitas vezes nós esperamos também respostas das pessoas com as quais nós convivemos. Esperamos respostas no âmbito profissional, na área da saúde, na área da família. E nem sempre obtivemos ou obtemos as respostas desejadas. Às vezes, porque falta condição daqueles que deveriam nos dar a resposta, ou outras vezes porque eles entendem que nós não merecemos aquela resposta, ou que não é a hora de obtermos aquela resposta. Mas e nós? Qual tem sido o percentual, o índice de resposta que nós temos dado àqueles que esperam de nós? Aqueles que depositam as suas causas, as suas petições, as suas necessidades nas nossas mãos. E Deus? Quanto Deus tem obtido de nós de resposta? Nós buscamos resposta em Deus. Agora nós nos preocupamos em dar respostas para Deus. Foi refletindo um pouco sobre isso que eu procurei desenvolver um pouquinho esse assunto
para refletir com os irmãos hoje. Você tem dado respostas para Deus? Você sabia que Deus depende das suas respostas, assim como você depende, como você espera respostas dEle? Ele também espera que você dê respostas a Ele. Eu queria colocar para você 2 perguntas que eu acredito que você já tenha ouvido alguma vez. Se não, em relação a você, em relação à sua situação, em relação às circunstâncias que você vive ou já tenha vivido, ou em relação a pessoas que você conhece, com as quais você convive. A primeira pergunta, que você inclusive já leu na Palavra de Deus, tem seu registro no Salmo 42, é a pergunta sobre Deus em determinados momentos da vida. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus nos seus momentos de luta? Onde está o seu Deus nas suas dificuldades? Onde está o seu Deus quando você enfrenta problemas, quando você coloca certas situações diante dele e parece que as coisas não estão acontecendo na forma ou na velocidade que você gostaria que acontecesse? Foi o que aconteceu com Davi, num momento muito difícil da sua vida. No versículo 3 do Salmo 42, ele registrou o seguinte: minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora: e o teu Deus, onde está? Já passou pela sua cabeça, às vezes, essa pergunta? Onde está Deus? Como que Deus está vendo isso? Será que Deus está fazendo alguma coisa? E você fica buscando resposta. Você coloca as coisas diante de Deus, faz perguntas, pede para Ele alguma direção, uma solução, e você às vezes fica indagando: será que Deus está ouvindo? Por que Deus não responde? Onde é que está Deus? O que Deus está fazendo por mim? Essa era a pergunta que Davi ouvia das pessoas que o conheciam, das pessoas que sabiam o Deus que ele servia, das pessoas que sabiam a confiança que ele tinha em Deus, a maneira que ele depositava os seus problemas diante de Deus, e em momento que parecia não ter saída, não ter resposta, não ter solução, as pessoas chegavam e questionavam: onde é que está o seu Deus? E a outra pergunta, ela surgiu e é tema de pregação de muitos pastores, tema de pregação às vezes até em conferências, como resultado daquele grande feito de Elias lá no Monte Carmelo. Quando ele achava que estava só, quando ele chegou a dizer para Deus que todos o haviam abandonado, que o adversário havia passado ao fio da espada, todos aqueles com quem ele contava, que podiam se somar a ele, que ele entendia que estava do lado dele, ele dizia para Deus: eu estou só. Mas quando ele tomou uma posição, quando ele criou coragem, quando ele assumiu uma atitude, quando ele teve determinação, quando ele entendeu que precisava tomar uma posição e adotou ali uma estratégia espiritual, agiu dentro de uma revelação, ele realizou uma grande façanha, uma das grandes façanhas registradas na palavra de Deus em momentos de adversidade. Foi quando ele desafiou o oponente, ele desafiou o problema, ele lançou ali um desafio, parece que absurdo. E naquele momento, ele derrotou 450 profetas do inimigo.
ele fez o pescoço com tendões de ferro de Acabe e de Jezabel se curvarem diante de Deus, diante do seu Deus. Mas o tempo passou, ele enfrentou outras lutas, e ainda hoje é comum ouvir a pergunta: onde está o Deus de Elias? Aquele Deus que faz milagres, que opera os impossíveis, aquele Deus todo-poderoso, aquele Deus que quando é invocado ele se apresenta. Onde está o Deus de Elias? E eu estava vendo naquele livro de Leonard Ravenhill, um escritor e evangelista inglês, muito conhecido pela sua determinação, pela sua firmeza, pelas suas respostas fortes para o povo de Deus e para os oponentes de Deus. E ele, no seu livro, quando ele responde essa pergunta, ele diz o seguinte: o Deus de Elias está no mesmo lugar que ele estava quando Elias o clamou. Ele está no trono, ele está no comando, ele está reinando, ele está acompanhando tudo. Ele continua soberano e absoluto, e ele é o único que continua sendo o eu sou, e ele é o único que pode dizer que quando ele age, ninguém pode impedir. Mas ele, Leonard Ravenhill, resolve fazer uma inversão da pergunta. O Deus de Elias, todos nós sabemos quem é, onde está e o que pode fazer, o que é capaz de fazer. Todos nós conhecemos os seus grandes feitos, todos nós conhecemos o seu propósito e tudo o que ele fez por mim e por você, e que continua fazendo, e continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, ao invés de perguntar onde está o Deus de Elias, será que nós temos nos perguntado onde estão os Elias de Deus? O Deus de Elias nós sabemos onde está e do que ele é capaz. Mas e os Elias de Deus? Por que Deus respondeu a Elias? Por que Elias teve aquela experiência? Por que Elias venceu aquele embate? Por que Elias obteve resposta de Deus? Onde está o Deus de Elias? Talvez não seja a pergunta mais adequada. Mas onde estão os Elias de Deus? E quando desenvolve o tema no seu livro, ele diz: todos nós sabemos que Deus é um Deus que responde. Agora a pergunta é: se Deus responde a todos nós, quantos de nós respondemos a Deus? E hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso. Quero dizer para você que o seu Deus te responde sempre, mesmo quando você não está entendendo ou que as coisas não estão acontecendo no seu tempo. Mas e você? Você tem respondido a Deus? Você sabia que Deus precisa da sua resposta, que Deus depende da sua resposta para poder fazer o que você quer e para responder o que você está pedindo ou perguntando para Ele? Você sabe quem é Deus? Sabe quem é Deus? Você sabe do que Deus é capaz? Você sabe. Agora, a pergunta é: o que você é capaz? O que você é capaz de fazer? O que você tem feito por Deus? Que resposta você tem dado às indagações de Deus? A palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Você tem chamado pelo nome de Deus? Agora, Deus está dizendo: se eles me responderem. Será que nós temos dado respostas a Deus? Aí é que surge o primeiro texto que eu gostaria que você acompanhasse. Eu tenho 2 textos para a nossa reflexão.
rápida hoje. E eu gostaria que você, sem que tivesse necessidade de buscar aí na sua Bíblia, grave, registre, para você refletir depois sobre esse texto que está em Isaías capítulo 6, versos 5 ao 8, que diz assim: Então gritei, essa é a versão nova versão internacional, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, uma turquesona, né? Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os teus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando, perguntando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me, envia-me a mim. Observe que nesta versão, o autor começa dizendo o seguinte: então gritei. Quantas vezes nós clamamos a Deus, quantas vezes nós choramos diante de Deus, quantas vezes nós gritamos diante de Deus. E é muito comum uma pessoa no momento de desespero, ela gritar, ela se expressar de forma mais contundente, de maneira mais forte. Então gritei, ai de mim por quê? Olha a situação que ele vivia. No meio de um povo contaminado, no meio de um povo comprometido, no meio de um povo rebelde, de um povo pecador. Mas ainda assim, ele disse aqui que ele viu o Senhor. E aqui tem 3 verbos nesse texto que eu penso que requerem um pouco de reflexão. Primeiro, ele vê o Senhor mesmo na situação que ele estava. Então Deus não se ausentou, Deus se apresenta. Ele conta a sua situação. E quando ele conta a sua situação, o texto diz assim: então, porque quando ele vê o Senhor, a santidade do Senhor, o poder do Senhor, o amor do Senhor, primeira coisa que o Senhor faz, manda um anjo, vai lá, pega uma brasa do altar, uma brasa de santidade, toca nele, purifica ele. E aí depois que a pessoa recebe um toque do Espírito de Deus, tem uma certa experiência, ela pergunta, ela ouve a voz do Senhor. E quando ela ouve a voz do Senhor, aqui o texto diz assim: então respondi. Eu ouvi, eu respondi. Nós temos visto, nós temos conseguido ouvir o Senhor. Agora, será que nós temos conseguido, ou nós estamos preocupados em responder ao Senhor? Situação crítica, situação difícil, situação complicada, mas está vendo o Senhor, está olhando para o Senhor. Agora estamos ouvindo o Senhor. O que é que o Senhor tem falado para você? O que é que o Senhor tem falado para nós? Agora, quando nós ouvimos o Senhor, quando nós entendemos o que o Senhor quer, que resposta que nós temos dado ao Senhor? Aqui ele disse assim: então eu respondi, estou aqui, Senhor. Eu estou pronto. Toma a minha vida. Faça uso da minha vida. Cumpra-se a tua vontade na minha vida. Isso quer dizer, irmãos, que Deus também clama. Que Deus também precisa de respostas. Que Deus também tem situações que dependem de nós. Eu sei que isso pode parecer um absurdo para alguns, pode haver até quem discorde, pode até soar como uma heresia, mas Deus depende de nós. Se não fosse assim, Ele não teria te escolhido. A palavra diz: não foi você que me escolheu, eu te escolhi, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão para você. Agora,
eu preciso que você me responda dentro dos desafios, dos propósitos, das coisas que eu tenho colocado para você. Existem certas coisas na obra de Deus, irmãos, muito simples, mas muito importantes. Existem algumas coisas no seu ministério, muito simples de serem feitas, mas muito importantes. Existem algumas coisas muito importantes na sua vida e na sua família, que você quer que Deus faça, que você quer uma resposta de Deus, que você está esperando em Deus. Mas para que aquilo aconteça, Deus está esperando em você. Você está pedindo uma resposta para Deus e Deus está pedindo uma resposta sua. Que resposta nós temos dado para Deus? Em relação à nossa família, em relação ao nosso ministério, em relação à nossa vida espiritual, em relação ao nosso próprio trabalho. E você quer ver uma coisa simples? Eu tenho conversado com algumas pessoas da igreja, tenho ouvido algumas pessoas da igreja, e tem uma coisa comum entre todas essas pessoas. É a sede por avivamento. É o desejo pela operação do Espírito de Deus. É um anseio por respostas de Deus, na manifestação do seu poder, na renovação espiritual, na transformação da vida da igreja. É um desejo ardente em ver Deus trabalhando na igreja, fazendo milagres na igreja, promovendo conversões na igreja, fazendo cura na igreja, na nossa família. Esse é o desejo de Deus. Isso é o que nós clamamos a Deus. Agora, que resposta nós temos dado a Deus? Por exemplo, uma coisa simples. Será que nós temos nos gastado em oração? Será que nós temos nos consagrado ao Senhor para que nós sejamos o canal de bênção? Será que nós temos desenvolvido uma intimidade com o Senhor de forma tal que Ele está revelando para nós os seus segredos? Uma coisa simples. Quem não pode orar, quem não pode clamar, quem não pode colocar as necessidades da igreja, o que deseja na igreja, o que espera de Deus, quem não pode gastar uma vida de oração para isso? Deus espera isso de nós, para revelar os seus segredos, para manifestar o seu poder, para derramar a sua graça, para operar os seus milagres. Senão Ele não teria dito na sua palavra: clama a mim e eu te responderei. Clama a mim. Quanto nós temos dado resposta a Deus em relação a esse apelo de Deus? Traga para mim as necessidades do povo. Traga para mim o que você gostaria. O profeta Amós chega a dizer, no seu pequeno livro, no capítulo 5, ele chega a dizer o seguinte: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Ore, clame, busque a Deus para que Ele vivifique a igreja, para que Ele avive a igreja, para que Ele renove a igreja, para que Ele trabalhe na igreja, para que Ele faça milagres na igreja, para que Ele faça milagre na sua vida, para que Ele dê as respostas que você está pedindo para Ele. Mas Deus está esperando a resposta sua. Quem não pode fazer isso? Essa semana recebi um áudio de uma pessoa, com um clamor muito forte por mim, com um clamor muito forte pela igreja, com um clamor muito forte pela liderança da igreja. E aí me atinei a ver qual era o horário daquele áudio. 3h20 da manhã. Uma pessoa que tem encargo de oração. Uma pessoa que tem compromisso. Uma pessoa que está procurando dar resposta para Deus. Uma pessoa que está procurando mostrar para Deus que ela está disposta a fazer alguma coisa. Isso, inclusive, foi uma das coisas que me deu uma motivação maior para poder trabalhar esse assunto. Mas aí você fala: poxa, mas eu
eu fazer alguma coisa, eu dar resposta para Deus, eu colocar a igreja diante de Deus, eu colocar os pastores da igreja diante de Deus, eu ser um instrumento para Deus poder fazer uma obra na igreja. Quem sou eu? Eu não sou pastor, eu não sou obreiro, eu não fiz curso nenhum, eu sou uma pessoa que não sou nem notada na igreja, sou uma pessoa tão pequena. Aí me ocorreu aquele texto de Juízes 6. Grave só o texto, Juízes 6, depois você lê. Ele diz assim, quando Deus chegou para Gideão, no versículo 12, e diz assim, o Senhor é contigo, e chama ele de valente, homem valente. Mas sabe qual foi a resposta dele para Deus? Olha o tipo de resposta que às vezes nós damos para Deus, irmãos. Deus está dizendo para nós, você pode, você é forte, você é valente, você é capaz, eu te enviei, eu sou com você, vá em frente, faça o que tem que ser feito. Aí olha a resposta dele para Deus. Mas Gideão lhe respondeu, olha a resposta, irmãos. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que tanta desgraça acontece conosco? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Eles nos contavam dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, o Senhor não nos libertou. Porém agora, o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Às vezes a resposta que a gente dá para Deus é essa, o Senhor fazia as coisas lá no passado, o Senhor fez milagres, o Senhor já trabalhou na minha família, o Senhor já fez cura, mas Senhor hoje, o que o Senhor está fazendo? O que é que está acontecendo? Por que eu não tenho resposta? Por causa do tipo de resposta que nós estamos dando para Deus. Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que isso acontece? Por que a situação está assim? Ah, meu Deus, mas eu sou teu servo, eu sou tua serva, por que está acontecendo isso? Por que a minha vida está desse jeito? Por que eu estou vivendo esse tipo de problema? Esse é o tipo de resposta que a gente dá para Deus, é questionamento, é reclamação, é lamúria, é insatisfação, é medo. E olha aqui, então o Senhor lhe olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Olha, irmãos, nós estamos perguntando para Deus, mas quem sou eu? Do que eu sou capaz? O que eu posso fazer? O Senhor está dizendo, espera aí, não foi eu que te chamei? Eu não te escolhi? Eu não te dei uma atribuição? Eu não te confiei uma tarefa? Será que isso não é o bastante? Isso não é o suficiente? Não é possível. É esse o tipo de resposta que você está me dando? Achando que você é incapaz, você não está acreditando em mim. Eu te chamo, eu te separo, eu te dou uma missão, eu digo que você é forte, eu digo para você ir nessa força sua, e você está justificando que você não é nada, que você é incapaz, que você é cheio de defeito, que você é uma pessoa problemática, que você é um crente frágil. Quem não sabe disso? Quem não é assim? Quantos de nós aqui somos perfeitos? Quantos de nós aqui estamos prontos para qualquer tipo de desafio, de embate espiritual? Irmãos, nós vamos crescendo à medida que a prensa do azeite vai apertando. Nós vamos crescendo à medida que nós vamos passando pelo vale. Nós vamos obtendo experiência à medida que os desafios se apresentam. E aí, então, me ocorreu o segundo texto, para a gente buscar aqui a conclusão. E olha o segundo texto, também você grava aí, depois você medita, porque eu vi aqui, eu penso que é pronome. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Alguns pronomes pessoais aqui, bem interessantes. Esse texto está na Epístola de Tiago, capítulo 5, versos 13 ao 18. Presta atenção. Olha quantas vezes aparece a palavra se referindo a Elias. Ele. O que ele fez?
Porque eu comecei com a pergunta: onde está o Deus de Elias? Quando deveria ser: onde estão os Elias de Deus? Aqui o texto diz assim, a partir do verso 5, do verso 13, do capítulo 5. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Antes de qualquer providência, quem tem que fazer alguma coisa? Que ele quem? Quem está sofrendo? Que ele ore, antes de ir atrás da igreja, antes de ir atrás dos obreiros, antes de ir atrás dos presbíteros, que ele ore, que ele confie no Deus dele, que ele tome atitude. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Ele. Quem está feliz? Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande. Tem que ser uma iniciativa pessoal. Tem que ser uma atitude própria. Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem. Observe quantas vezes aparece aqui a definição da responsabilidade pessoal e a palavra oração. Para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor, e a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem. Orem uns pelos outros. Ore por você, ore pelos outros, para serem curados. E aí continua aqui a presença da oração, pastora Vanina. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E agora vem uma coisa aqui que eu queria que você prestasse bem atenção. Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Aí sabe o que Elias fez? Orou outra vez para que chovesse, e o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Irmãos, aqui tem 2 coisas que eu queria que você observasse. Primeiro, tudo começa com a oração. Tudo começa com a oração de quem? A oração de quem está sentindo, passando pela necessidade, ou vendo os problemas, como Isaías estava vendo o Senhor, vendo a calamidade, mas estava prostrado. Aí o Senhor pergunta, ora, o anjo pegou a brasa, tocou os seus lábios. O anjo mudou primeiro o seu estado, mudou a sua condição, mudou a sua configuração espiritual, mudou a sua visão das coisas. Agora é com você. A gente joga tudo para Deus, e Deus está dizendo a quem eu tenho para resolver esse problema, com quem eu posso contar. Depois de passar por todo aquele processo, ver o Senhor, ser transformado pelo Senhor e ouvir a voz do Senhor, aí vem a resposta dele. Estou aqui, Senhor. O Senhor precisa de alguém? Eu estou aqui. Ah, mas eu não posso dizer para Deus para Ele me usar, porque eu não estou preparado. Se não começar, não estará nunca.
Mas a hora que começar, você vai ouvir a voz do Senhor. Vai, porque eu sou contigo. Você vai e liberta. Você vai e faz a obra. Você vai e vai vencer os midianitas. Por causa da resposta. Eu não estou aqui. Eu não sou o seu Deus. Não são essas as perguntas que você está me fazendo. Então agora eu quero que você me responda com atitude. Que eu de fato sou o seu Deus. Vai. E o que eu acho interessante aqui, irmãos, é no final aqui. Quem era Elias? Você vê a façanha de Elias, os feitos de Elias. Aí vem a pergunta, quem era Elias? Olha aqui a resposta. Elias era homem como nós. Ele orou para não chover. E o que aconteceu? O que aconteceu? Mas por que não choveu? Porque ele orou para quê? Para não chover. Mas depois o texto diz que Elias orou de novo. Mas dessa vez, ele orou para quê desta feita? Para não chover. O que aconteceu? Não choveu. E você sabe quem era Elias? Igualzinho eu, igualzinho você. Um homem de natureza semelhante à nossa. Um homem, um ser humano com sentimentos, disposições de ânimo e constituição física igual à minha, igual à sua. Um servo de Deus que enfrentava lutas como qualquer um de nós. Qual o traço marcante da sua vida e do seu ministério? A oração de coragem, a oração de desafio, a oração de fé. Era esse Elias. Então não cabe justificativas. Deus espera a resposta e tem pressa, e não interessa quem você é. Se você converteu ontem, Deus já está esperando a resposta sua. Sabe por que Deus está esperando a resposta sua? Porque Deus tem um compromisso com você. A hora que você crê, a hora que você fizer, eu vou realizar as coisas. O que você quer na sua igreja? Você está orando pela sua igreja? O que você quer ver acontecer nas pessoas com quem você convive, que estão do seu lado? Você está orando por elas? Você que quer avivamento na igreja, o que você está fazendo pelo avivamento? Quantas vezes você dobrou os joelhos 3 horas da manhã? Contei aqui a experiência de alguém que mandou um áudio para mim essa semana. Eu fui olhar o horário, a pessoa estava lá prostrada 3h20 da manhã. Essa pessoa não usou, pastor Ricardo, pastor Manel, um verbo no sentido pessoal. Ela só orou, primeiro clamou por mim com uma intensidade que eu fiquei até arrupiado. Segundo, a igreja. Senhor, olha para a tua igreja, Senhor. Tua igreja precisa de vida. Depois orou pelos pastores. Senhor, usa os pastores da igreja. Depois passou pela liderança. Depois chegou nos bancos. E eu, para encerrar, com base nesses 2 textos, conhecendo a nossa situação, como Isaías, conhecendo o nosso contexto, mas sabendo quem é o nosso Deus, ouvindo a voz de Deus, é hora de dar resposta para Deus. E eu gostaria de lançar um desafio para você. O desafio que eu faço para você: vamos mudar a vida da igreja? Vamos mudar a vida da igreja? Amém? Quem pode mudar a vida da igreja? Não adianta jogar a responsabilidade para Deus, porque Deus já fez, Deus está fazendo, Deus sempre fará. Ele é poderoso para fazer além do que você pede ou do que você pensa. Mas você tem que pedir, você tem que pensar. Você tem que pensar em coisa grande, você tem que pedir coisa grande. Você precisa começar. Vamos dar resposta para Deus com a nossa vida de oração. Vamos dar resposta para Deus com a nossa disposição de levar a igreja diante de Deus. Sabe, irmãos, eu estava lendo aquele texto de João 14, versos 13 e 14, diz assim, presta atenção. E eu
farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Mas nós temos que começar, irmãos. Se nós queremos ver o Senhor fazer, nós temos que começar. Nós temos que dar resposta para Deus. E eu vou encerrar aqui com algumas frases que eu elegi do livro de Leonard Ravenhill. A primeira frase que me impactou, e eu vou dizer para vocês sinceramente, pastor Manel, que mudou a minha atitude, a minha disposição e os meus objetivos na minha vida de oração. E eu vou compartilhar ela com você. Nenhum homem ou nenhuma pessoa é maior do que a sua vida de oração. Vou repetir. Nenhuma pessoa é maior do que a sua vida de oração. Se você ora pouco, se eu oro pouco, eu sou pequeno. Muito pequeno espiritualmente, e não adianta eu esperar coisas grandes. Porque eu sou pequeno. Minha visão é pequena. Meus alvos são pequenos. Meus desafios são pequenos. O que eu espero é muito pequeno. Eu não tenho coragem de esperar coisa grande. Enquanto a palavra está dizendo que Ele é poderoso para fazer além de tudo que eu penso, que eu espero, que eu peço. A outra expressão. Olha que coisa forte. Se você deixar de orar, isso poderá custar o seu relacionamento com Deus. Sabe quando a minha vida, a sua vida espiritual começa a dar sinais de declínio? Quando nós desprezamos a vida de oração. Alguma coisa está errada na nossa relação com Deus. Olha outra coisa interessante. É mais importante conhecer a Deus do que saber sobre Deus. Quantas pessoas conhecem, vê testemunho e etc. e correm atrás dos outros que conhecem a Deus para resolver os seus problemas. Meus irmãos, é hora de nós conhecermos a Deus. E sabe como que você conhece a Deus? Clama a mim e eu te responderei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Uma coisa muito pessoal. Não pode esperar dos outros. A vida de uma igreja passa pela unção do púlpito e é concluída, é determinada pela ação dos bancos. A igreja precisa de você. O reino de Deus precisa de você. Deus espera a sua resposta. E eu encerro. Já passo a palavra. A igreja precisa mais, preste atenção, isso é uma coisa forte. A igreja precisa mais da sua oração do que dos seus recursos. A igreja precisa mais da sua vida espiritual, da sua consagração, das suas atitudes de cristão, do que dos seus recursos e dos seus bens. Os seus recursos são muito importantes para a igreja. Mas se você der de si mesmo, da sua vida espiritual e da sua vida de oração, a sua igreja vai ser inflamada pelo fogo do avivamento. Você crê nisso? Você tem resposta para dar para Deus? Que resposta você tem para Deus? Deus está esperando a sua resposta. Que Deus te abençoe. Graças a Deus. Queridos, que palavra importante para nós no momento que nós estamos vivendo.
Deus está falando para a igreja. Eu estou te dando uma grande oportunidade para você se apresentar e me servir. E dedicar a sua vida para edificar o meu reino na terra. Que resposta nós vamos dar nessa manhã, queridos? Começa agora. Essa palavra é para agora, é para hoje, mas também para amanhã, para os dias futuros, mas começa agora. Eu quero te convidar a se colocar em pé, e nós vamos fazer a primeira coisa importante, diante desse chamado de Deus. Vamos nos apresentar a Ele, dizendo: eis-me aqui, usa-me, segundo a tua vontade. Nós vamos cantar uma canção, e durante essa canção, nós estaremos nos apresentando a Deus, dizendo: Senhor, pode contar comigo. Não é que você é tão importante que Deus não possa algo sem você. É que Deus te ama tanto que está te dando uma oportunidade para servi-lo. Eu e você estamos sendo chamados a uma atitude de compromisso. Vamos cantar essa canção. E enquanto cantamos, vem também não habita em você e em mim? Que diferença há entre nós e Elias? Eu vou dizer qual é a diferença. Existe em nós muito mais do que havia sobre Elias, porque o Espírito Santo estava sobre Elias, mas hoje no tempo da graça o Espírito Santo está dentro de nós. Temos muito mais do que Elias teve, só que ele se moveu, ele agiu, ele respondeu com base naquilo que ele tinha, e ele fez grandes coisas. Você e eu temos muito mais do que Elias teve, muito mais, e nós precisamos agir à altura daquilo que nós temos, porque nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, Deus habitando em nós. Essa é a grande diferença. Mas sabe o que Elias tinha e que nós precisamos ter todo dia? Compromisso. Compromisso. Como nós estamos aprendendo com a experiência atual a importância de compromisso. Sabe quem está vindo como você está? Sabe por que você está aqui hoje e outros estarão aqui à noite? Pela força do compromisso. Quem é comprometido não tem medo. Quem é comprometido não fica prisioneiro de um vírus. Ele está totalmente tomado pelo Espírito de vida. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Mas nós temos que ter um compromisso. Até o último dia da minha existência no planeta Terra, eu viverei para servir o meu Deus e glorificá-lo na minha vida. É isso, irmãos. O resto é resto. Compromisso é o que você precisa ter e que eu preciso ter. Antes de nós participarmos da ceia, você vai ter a oportunidade de como uma pessoa comprometida com a obra de Deus, de trazer uma parte daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Esse é o momento de você ofertar na casa de Deus, na obra de Deus. O reino de Deus, ele se sustenta pelo poder, mas Deus nos dá as condições para que nós possamos fazê-lo avançar na área humana, na área natural. A sua oferta, a sua contribuição tem ajudado muito a igreja, porque o Estado não ajuda a igreja,
governo federal não ajuda a igreja. Eles não fazem isso. Mas Deus faz através dos seus servos comprometidos. Então, nesse momento, antes de nós partirmos, agora nós vamos participar da mesa do Senhor, do pão e do cálice. Quero convidar os irmãos que estão em casa, que prepare o pão, prepare o vinho, o suco, que você recebeu, e nós vamos participar simultaneamente. Esse é o momento da comunhão do corpo, porque nós vamos participar do mesmo pão. A Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e quem dele comer, viverá eternamente. Então participamos do mesmo pão que é Cristo, e bebemos do mesmo cálice que representa o sangue de Jesus, que ele classificou como verdadeira bebida, e o seu corpo como verdadeira comida. Quando alguém não se alimenta adequadamente, fica fraco e adoece. Quando nós não nos alimentamos diariamente de Cristo, pela fé, nós também nos enfraquecemos espiritualmente e começamos a perder qualidade de vida. Nós vamos ficando cheios de medo, de pânico, de tudo aquilo que é negativo, porque nós estamos fragilizados. Mas quem está bem alimentado não tem nenhum medo, tem força, tem vigor. E é isso que nós vamos fazer agora. Participando do pão e do cálice, nós vamos renovar em nós o poder de vida, poder para vencer, o poder para avançar, o poder para continuar amando a Cristo e servindo-o de todo o nosso coração. Portanto, Paulo escreveu à igreja de Corinto dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Aquele pão era muito significativo. Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus é o centro, queridos. Ele é a melhor parte. Ele é o Senhor das nossas vidas. Fazei isto lembrando-se de mim. Façam isso em meu nome. Façam isto tirando o máximo do seu significado para as suas vidas. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Queridos, o mundo não tem esse privilégio. O mundo não tem a honra, a glória de participar do corpo e do sangue do Senhor, através do pão e do cálice. O mundo não tem isso, por isso o mundo jaz no maligno. Como a igreja tem esse benefício, essa oportunidade, a igreja, ela brilha cada vez mais. Pois o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Um dia, nós estaremos celebrando
à mesa do Senhor, comendo e bebendo à mesa com Ele. E vamos tirar ali todo o proveito desses benefícios. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O pão partido e o cálice representando o sangue implica na morte daquele que era representado nesses elementos. Ele morreu por mim, morreu por você, morreu por nós. E quando nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor. É fundamental a morte do Senhor para a nossa salvação. Não poderia ter acontecido sem que Ele tivesse morrido por nós na cruz do Calvário. Então anunciar a morte do Senhor é importante, porque implica que nele morremos também para o pecado. A nossa maldição foi cancelada nele. Todas as nossas fragilidades foram destruídas nele. Morremos com ele para o pecado. E a Bíblia diz: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia! Ele está voltando. Ele está a caminho para nos coroar de glória e de honra. Porque foi para isso que Ele nos chamou. Jesus está voltando. E o que eu e você vamos fazer? Nós vamos nos comprometer dizendo: Senhor, eis-me aqui, me usa até o dia que o Senhor vier me buscar. Amém? Pegue o pão, pegue o cálice. Pastor Ricardo vai fazer uma oração de consagração e depois nós vamos participar juntos do pão e do cálice. Aleluia. Pai, graças te damos, meu Senhor, pelo teu imenso amor, bondade, misericórdia e perdão. Graças te damos, Senhor, porque hoje temos vida, vida em abundância, vida no espírito, vida na alma, vida no corpo, porque o Senhor nos deu da tua própria vida. Obrigado, Senhor. E nós, em obediência à tua palavra, em respeito à tua palavra, em amor à tua palavra, nós nos colocamos diante dela, para estarmos aqui, ó Deus, como igreja, celebrando, relembrando o sacrifício do nosso Senhor por nós. Obrigado, Senhor, pelo pão, obrigado pelo cálice, obrigado pela vida. Em nome de Jesus, elevamos aos céus este pão e este vinho. Concordamos, ó Deus, em nome de Jesus, que o teu sacrifício nos trouxe vida, libertação, nos trouxe vida eterna. Estamos aliançados com o Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre este pão, sobre este vinho, e que o corpo de Cristo, a tua igreja, seja plenamente visitada nesta manhã, com grandes milagres, mas principalmente, Deus, com a renovação na nossa consciência, da tua presença em nosso meio. Te louvamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Olha, não existe alegria, prazer, não existe algo mais confortante do que andar com Deus, do que servi-lo. Ele nos dá certeza de tudo, gente. Nem a morte pode nos vencer. Por isso não tenha medo da morte. E saiba de uma coisa: se você é uma pessoa de Deus, que anda com Deus, comprometida com Ele, você só morre depois
depois que você tiver completado o que Ele te deu para fazer. Eu creio assim. Eu só morrerei depois de ter concluído o que Deus me deu para fazer. É claro que eu preciso me resguardar, não vou ficar brincando com fogo, não vou pegar num fio de alta tensão para tentar o meu Deus. Nem vou pular dentro do mar dizendo, vou atravessar esse braço aqui do mar. Não. Eu vou andar com sabedoria, viver em sabedoria, me proteger. Vou cuidar do meu corpo, vou tomar remédio para sanar as minhas limitações físicas, mas continuar servindo a Deus. Amém, queridos? Não tenha medo, tenha fé. No momento mais difícil da igreja, é quando surgem os verdadeiros comprometidos com Ele. Se você é assim, então venha e vá, levando essa boa nova. À noite, nós teremos aqui outro culto, às 19 horas, com a celebração da ceia. Então, nos nossos domingos de ceia, de manhã e à noite, nós estamos celebrando e ministrando aos irmãos a Santa Ceia. Quem não pôde vir agora pela manhã, vem à noite. Você que está em casa, você que resolveu vir à noite, venha participar do corpo de Cristo. Venha ser renovado espiritualmente. E queremos agradecer a Deus por essa manhã. As crianças estão tendo a cada faixa etária da igreja. E aqueles irmãos que estão precisando de oração, precisando de ajuda, nós temos aqui oração às quartas-feiras, a noite da oração, a noite do milagre. Toda quarta-feira você pode vir e deve trazer alguém com você. Também às sextas-feiras nós estamos tendo uma vigília fundamentada na busca de milagres. A coisa está difícil, nós temos um Deus de milagres. E nós vamos buscar esses milagres. A nossa resposta a Deus, diante do que nós estamos vivendo, é a nossa fé em milagres. Oramos por milagres. Amém, queridos? Portanto, toda quarta e toda sexta-feira, às quartas às 20 horas aqui, às sextas-feiras às 19h30 lá no Espaço Koinonia. Você tem essas opções de estar orando conosco aqui presencialmente. E se alguém precisar de uma oração e não pode vir, nós estaremos orando por telefone, abençoando, ministrando de todas as formas. Amém, queridos? Que bom, né? Nós estarmos aqui hoje pela manhã. Então, quero agradecer você ter vindo, porque na verdade quem mais foi beneficiado foi você, mas foi bom rever você. Foi bom estar aqui com você. Gente, uma coisa que eu estou contando os minutos. Uma coisa que a gente tinha, eu fazia, mas não via o quanto era importante. Era dar um abraço nos irmãos. Sabe, mas o Toninho, não sei se ele está aqui, está lá, ó. Nós somos dois beijoqueiros. A gente se abraça mesmo e beija. E eu hoje percebo o quanto isso é importante. O quanto nós precisamos fazer isso. Mas logo nós vamos poder fazer isso, né? Enquanto isso fazemos virtualmente. Mas logo, não importa o que aconteça, nós somos um corpo de Cristo e não será essas situações que vão nos separar. Nós estamos unidos pelo Espírito de Deus. Amém, queridos? Queremos orar agora agradecendo a Deus por essa manhã e liberando você abençoado e abençoada para a sua casa. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer por esse dia, por esse tempo aqui, ó Deus, tão precioso. Queremos te agradecer, ó Deus, por aqueles irmãos que vieram, por aqueles que estão em suas casas nos acompanhando. Que a bênção do Senhor nos alcance a todos, trazendo saúde, vigor e renovo espiritual. E cada dia que
Ó Deus, Senhor, nos conceder viver. Nos ajude a ser comprometidos com o Senhor e com a Tua obra. E que em tudo o Teu nome seja glorificado. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero só informar, se você tem alguém da sua família, por amor.